Eita, glória, estamos aqui na frente da igreja, aqui, ó. Vamos sair agora para evangelizar, pastor Donizete, nosso irmão pastor Fredson, né? Nosso irmão Léo também tá aqui, nossa irmã missionária, né? Vanilson também tá aqui, né? Conosco, né? Vou levar a palavra de Deus aí de uma maneira diferente, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos então, ora vamos por nós aí, varões, vocês que estão em casa, ora por nós, vamos dar a palavra do Senhor, para que Deus prepare pessoas para ouvir a palavra dele. Amém? Tá aí. Meus amados irmãos ouvintes, nessa tarde da palavra do Senhor, Jesus tem um plano de salvação para a sua vida. Jesus ele foi enviado pelo Pai por amor, família e a sua alma. Toma aqui, você vai ficar filmando aqui, toma. Quer que filme não? Deixa eu filmar. Pode. Melhor. Vou entregar. Pega o panfleto aí. Leva ali para elas. Ele deu o seu filho de Ali, ó. Olha que todo aquele que nele crê não querer. Dá para ela. Dá o panfleto para eles. Jesus ele quer, aleluia, simplesmente que você creia na palavra de Deus e você decreta a pregação da palavra do Senhor e você entregue os seus caminhos a Ele, aleluia, confessando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque não há outro caminho para a salvação da alma a não ser Jesus. Aleluia. Ele deu uma ordem aos seus discípulos. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 16. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Boa tarde. Deus abençoe, tá? Amém. Amém. Talvez a humanidade não se preocupe com a condenação eterna. Aleluia. Mas, meus amados ouvintes da palavra de Deus, é necessário que você creia em Jesus, que você queira a salvação da sua alma, porque, aleluia, essa é uma decisão sua. A Bíblia diz que Deus é um livre-arbítrio ao ser humano. E o ser humano se desviou do caminho, aleluia, da adoração, da obediência à palavra de Deus. Então, o ser humano se desviou de Deus por conta do pecado de Adão e Eva, do pecado da desobediência. Deus ele vem tentando, todo o tempo, aleluia, atrair de volta a Ele a sua criação. Mas, infelizmente, a humanidade cada dia se afasta mais de Deus. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas a palavra de Deus diz que os nossos pecados é quem faz divisão entre nós e Deus. Deus ele tentou de todas as formas recuperar a criação dele, enviando grandes homens de Deus, como os heróis da fé, aleluia, como Moisés, aleluia, como Jeremias, como Isaías, como, aleluia, Amós, como o profeta, aleluia, Ezequiel e tantos outros. Mas a humanidade cada dia mais se desviava dos caminhos do Senhor. Por fim, Deus, para não perder a sua criação para o diabo, Satanás, ele foi capaz de abrir mão do seu próprio filho, do seu único filho, Jesus. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa palavra se refere-se a Jesus. Livro de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Ele se fez carne porque o Pai nos amou primeiro. Aleluia. Deus, Ele envia o seu Filho por amor à humanidade. Mas a palavra de Deus diz que mesmo Jesus veio para salvar o ser humano continuou rebelde, continuou, aleluia, desprezando o sacrifício de Jesus. Jesus, Ele disse: eu sou a luz que vinha ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas mesmo assim, Jesus ainda continua de braços abertos para mim e para você, aleluia, para que, aleluia, possa perdoar o seu pecado. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus, Ele fala para você nessa tarde: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim a ser manso, a ser humilde de coração, e encontre descanso para as vossas almas. Porque Jesus falou descanso para as vossas almas? Meus amados irmãos, Jesus, Ele falou sobre dois caminhos. Ele disse que estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que o encontram. E Ele também falou que largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e Ele disse que são muitos os que entram por ele. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho da salvação. Jesus é o caminho do céu. Jesus é o caminho, aleluia, onde você entrará em um lugar que não haverá pranto, nem choro, nem clamor, nem dor. Esse caminho chamado Jesus Cristo, primeiro você tem que ouvir a palavra de Deus para que você tenha fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz também que sem fé é impossível o ser humano agradar a Deus. Você tem que ouvir essa mensagem, mas você tem que dar crédito. Não adianta você ouvir e fazer ouvido de mercador. Não adianta essa mensagem entrar no seu ouvido e sair no outro. Não adianta você fazer de conta que não está ouvindo, aleluia, sobre essa mensagem hoje. Porque, aleluia, Jesus, Ele, aleluia, quer que você aceite a Ele. Jesus quer que você confesse a Ele. Aleluia! Jesus quer que você coloque Ele como prioridade. Jesus quer que você abra mão, aleluia, das suas próprias vontades, para que você venha ter a salvação da sua alma. Não é fácil, por isso que o caminho é estreito e apertado. Porque Jesus disse: aquele que amar seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus negócios, mais do que a mim, esse não serve para ser meu discípulo. Ele disse: aquele que não se renunciar a você mesmo, aquele que não pegar a sua cruz e me seguir, esse não pode ser meu discípulo. Aleluia! Aquele que não me confessar diante dos homens, esse não serve para ser meu discípulo. Aquele que se envergonhar de mim nessa terra, eu também me envergonharei dele lá no dia do juízo. Amados irmãos, essa palavra está sendo pregada aqui hoje para que você venha se preocupar com a sua alma. Porque do contrário, ela corre grande perigo de passar uma eternidade no inferno, clamando e chorando. Você está sendo alertado hoje. Caminho largo e espaçoso que conduz à perdição é o mundo do pecado. Tiago, ele diz: aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Sabe que Deus, aleluia, Ele não vai deixar inimigo entrar no céu. Deus, Ele não poupou nem os anjos que se rebelaram contra Ele. Ele não se, aleluia, não perdoou nem o seu anjo de luz, chamado Lúcifer, que se rebelou contra Ele. Deus foi capaz de expulsar
aleluia, e transformar um anjo de luz no anjo das trevas. Ele foi capaz de transformar anjos em demônios. E por que você não se preocupa com a sua alma? Jesus te ama e Ele quer te salvar, mas você tem que querer a salvação. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, se eu com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele é educado. Ele só entra se você abrir. A chave é as suas palavras. E a fechadura é por dentro. Cabe a você abrir a porta para Jesus. Ele está triste com essa humanidade. Por quê? Aleluia, Ele quer que a humanidade coloque Ele como prioridade. E qual tem sido a sua prioridade nessa terra? Talvez você ame mais o seu aparelho celular do que a Jesus. O seu animal de estimação, o seu carro, a sua casa. Segura aqui, que eu vou arrumar, segura aqui. A sua esposa, Não, segura assim, o seu marido, peraí. mais do que a Assim, Deus. assim, pega assim, ó. Isso desagrada ao Senhor, Assim, amado. assim. Mostra pro irmão. A palavra é dura, mas tem que ser pregada, irmão. Porque a palavra de Deus diz, aleluia, que nós temos que pregar a verdade para que o povo venha ser liberto. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o caminho estreito e apertado. A verdade é Jesus. Porque Ele, aleluia, Ele quer perdoar o pecado do ser humano. Mas Ele quer tão somente que você confesse a Ele diante de testemunha. Porque Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Ele disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Ele disse: todo aquele que se envergonhar de mim aqui, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. Também você não se preocupe com o juízo de Deus. Eu não posso julgar você, porque Jesus não veio julgar ninguém. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas tem que julgar o mundo no último dia. A mensagem que eu prego, essa mensagem que você está ouvindo, é quem vai lhe julgar no último dia, no dia do julgamento. Porque haverá um grande tribunal. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. As crianças podem ficar tranquilas. Elas não passarão por esse tribunal de Cristo. O meu não tem Facebook. Porque elas vivem na dispensação da inocência. Mas você, adulto, se preocupe com o tribunal de Cristo. Porque João, escrevendo que Jesus revelava a ele, ele disse: eis que viu um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E achou lugar para eles. E foi colocado diante de Deus para serem julgados, grandes e pequenos, isso é, ricos e pobres. Aleluia! E o mar deu seus mortos que nele havia, a terra deu seus mortos que nele havia, a morte e o inferno deram seus mortos que nele estavam, cada um para serem julgados segundo as suas obras. E o que estava sentado sobre o trono abriu o livro, e abriu outro livro que é o livro da vida. Aleluia! E a palavra de Deus diz que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Amados, talvez vocês tenham medo da morte do corpo. Todo mundo tem medo da morte do corpo. Todo mundo está andando mascarado, tomando vacina. Só falta tomar banho de álcool gel, com medo da morte do corpo. Mas o pior que a morte do corpo é a morte da alma. É a segunda morte. E essa morte é eterna. E Jesus não quer que você vá para a morte eterna da alma, não. Ele quer te dar vida. E vida eterna lá no céu. Ele disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele disse também: eu porém vim para lhe dar vida, e vida com abundância. Aleluia.
Aleluia. Puxar? Consiga a salvação da sua alma.